Hoje vamos reagir Super Xandão. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vocês querem sair falando por aí que isso daí é ancestral seu? Vocês falam. Eu não falo essa merda, não. Mas se você olhá-lo de perto, você verá que com a ajuda de um par de patas, Parece os 6 indo pra academia. ele usa 2 delas para segurar. Aí passa o Super Xandão e pisa em cima. É o lugar mais profundo do nosso planeta. Nessa falha tectônica, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a pressão atmosférica usual. Como é que algum tipo de vida poderia existir a uma profundidade de quase 11 quilômetros? No entanto, ela existe. E já há dezenas de anos, assusta pesquisadores de todo o mundo com seu mistério. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os habitantes mais incríveis da Fossa das Marianas. Vamos lá. Peixe-diabo negro. Ô, louco. É provável que você, pelo menos uma vez na vida, viu um desenho dessa criatura incomum. Esse é um peixe da ordem dos Lophiiformes, mais conhecido como peixe-diabo negro. No entanto, existem muito poucas fotos reais desse animal, já Carai, que peixe. que ele vive exclusivamente em profundezas extremas, de difícil alcance para os seres humanos. Olha isso, Essa criatura cara. tem uma aparência Chega a ser difícil de acreditar que essa merda existe. muito especial. Ele tem na sua cabeça uma espécie de vara com uma lanterna. Este mecanismo é necessário para atrair presas. Na verdade, Olha que lazarento. esta é uma glândula especial dentro da qual se encontram bactérias. Se ela brilhar ou não, é o próprio peixe quem decide, já que é capaz de controlá-la, dilatando ou estreitando seus vasos sanguíneos. Se os vasos se expandirem, mais oxigênio chegará à lanterna e ela acenderá. Se eles se estreitarem, a luz se apagará. Quando um peixe se aproxima da terrível lanterna, o diabo negro abre a boca e suga a presa a uma velocidade incrível. Agora, acrescente a esse peculiar dispositivo uma boca Boa noite, Gustavo Coleta. enorme com dentes afiados como uma navalha e um corpo disforme. O tamanho do corpo, a propósito, varia de acordo com o sexo do peixe. Enquanto as fêmeas podem atingir 1 metro de comprimento, os machos não passam de 4 centímetros. Por isso que os machos geralmente vivem como parasitas no corpo das representantes do sexo oposto, grudam nele e gradualmente se tornando uma parte deles. As fêmeas são especialmente sanguinárias. Elas são capazes, por exemplo, de engolir uma vítima várias vezes. Às vezes isso leva à morte da própria predadora. Isso que dá ter olho gordo. Pepino do mar. Estes animais, que às vezes são confundidos com água, Saldam até pneu. É, mas irmão, nego lá fora tá vendo essa situação aqui, mas olha, nunca houve uma época onde o Brasil foi tão digno de piada. Vocês têm noção lá fora? Nos governos lá de fora, como que nego vê o nosso país? Leandro Piada, Amadeus que é mandou isso? 15 reais. águas vivas são inofensivos para os seres humanos. Os pepinos do mar, ou holotúria, passam a maior parte de suas vidas rastejando pelo fundo do mar, incluindo o fundo da Fossa das Marianas. Acredita-se que foi esta criatura, e não um linguado, a primeira a ser vista pelos membros da expedição de 1960 à Fossa das Marianas. As holotúrias são criaturas lentas e muito desajeitadas. No entanto, elas têm um mecanismo de defesa especial contra os seus inimigos, uma substância tóxica que é liberada pelos intestinos do animal na água quando o perigo se aproxima. Além disso, as holotúrias também podem ser úteis para os seus vizinhos no oceano. Se necessário, elas são capazes de oferecer seu corpo para a sobrevivência de outros organismos. Esse bicho aí é zoado, hein? Olha isso. Não existe Na vácuo Ásia, especialmente absoluto. na China, o pepino do mar é usado amplamente na produção de cosméticos e na culinária. Mas, nesse caso, eles são geralmente cultivados em cativeiro e não retirados das profundezas do Pacífico. Caranguejo ermitão. À primeira vista, este caranguejo ermitão não é muito diferente de outras Ermitão? espécies semelhantes que vivem em áreas mais rasas. Mas, se você olhá-lo de perto, você verá que, com a ajuda de um par de patas, ele Parece os 6 indo pra academia. segura uma anêmona. Este pólipo coral, parecido com uma flor, substitui a concha protetora. Normalmente, os caranguejos eremitas usam conchas de moluscos vazias, mas com este animal as coisas são um pouco diferentes. Por causa disso, pode parecer que o caranguejo ermitão Atravessando a rua, ó. Indo pra academia treinar. das profundezas tem menos patas do que o necessário. Mas, como já dissemos, ele usa 2 delas para segurar Aí passa o Super Xandão e pisa em cima. sua anêmona. O movimento dessa criatura acaba ficando muito semelhante ao de uma aranha. É possível que as pessoas com aracnofobia fiquem pouco à vontade agora. Tenho medinho de aranha. Eu vejo as patinhas dela, eu fico ansioso. Água viva esférica luminosa.
Os cientistas descobriram sobre a existência desta criatura na Fossa das Marianas recentemente, em 2016. As imagens incríveis deste belo animal que parece alienígena foram capturadas como parte de uma expedição marinha norte-americana. Esta água-viva fantástica foi descoberta por pesquisadores a uma profundidade de quase 4.000 metros. Segundo os cientistas, é provável que esta criatura incomum seja um predador. Alguns indicadores disso são sua cabeça bioluminescente pulsante e a estrutura de seus tentáculos. Há também teorias de que os órgãos amarelos em sua cabeça desempenham a função reprodutiva, enquanto os vermelhos sejam digestivos. Urochordata predadora. A Urochordata Carai, que bicho estranho. Parece de mentira. predadora usa sua boca gigante para alcançar crustáceos e zooplânctons que passam perto dela. Pode parecer incrível, mas alguns cientistas acreditam que essas criaturas vorazes surgiram há mais de 550 milhões de anos. Mas alguns cientistas acreditam que essas criaturas vorazes surgiram há mais de 550 milhões de anos e podem ser antigos ancestrais dos humanos. Tava bom demais pra ser verdade, hein? Até meter os pseudocientistas na jogada. Aí fudeu. Botou o tic-tchubilube no meio da parada, fudeu. Olha só. Isso aí... Vocês querem sair falando por aí que isso daí é ancestral seu? Vocês falam. Eu não falo essa merda, não. Mas nem fudendo que essa porra é meu ancestral, tá? Me respeita, bando de lixo. Isso sim é um concorrente inesperado para a teoria de Darwin. O que acontece é que essas criaturas predatórias têm uma espinha dorsal e um cérebro que é algo sem precedentes para sua espécie. O cérebro, no entanto, tem a propriedade incomum de morrer Isso aqui parece uma sacola de plástico. depois que o animal se fixa a uma rocha e passa a viver um estilo de vida sedentário. Enteropneusta. Você sabia que o lendário diretor de cinema James Cameron, que dirigiu os sucessos Titanic e Avatar, é um fã de expedições às profundezas marinhas? Ele se tornou o terceiro e atualmente o último corajoso que se atreveu a ir até o fundo da Fossa das Marianas. Como resultado desta expedição feita em 2012, foi possível descobrir muitos novos tipos de micro-organismos e invertebrados, entre eles os enteropneustas. Estas criaturas semelhantes Enteropneusta. a vermes podem ser de vários tipos. A voz do Pix é a mesma do Fala de Tudo, então trarei a explicação. Este animal que parece mais uma diarreia de um gordo doente é encontrado no fundo do mar. Boa, Valkyrie, é isso mesmo. Agora sim. É isso aí mesmo. Ai, caralho. Mas as que vivem nas profundezas do mar atingem tamanhos particularmente impressionantes. Alguns exemplares podem alcançar 2,5 metros de comprimento. Eles também impressionam pela sua cor chamativa, diferente de seus parentes de águas rasas. Porém, o mais interessante é que essas criaturas podem voar. Obviamente que na água, mas mesmo assim, isso é possível porque os enteropneustas têm dobras em formas de asas ao longo do corpo. Elas permitem que eles planem na água e assim atravessem longas distâncias. Macrouridae. Esse peixe de olhos esbugalhados, cujo tamanho pode chegar a 1 metro de comprimento, geralmente vive a alguns centímetros do fundo do mar. Ele se move lentamente, nada ao longo de sua superfície em busca de presas vivas e, para sua autodefesa, usa um composto químico especial com um odor forte. Peixe peida. Esses peixes vivem uma vida longa e podem chegar a 70 anos. Em alguns países, eles são usados na culinária. Algumas pessoas dizem que seu gosto é, em muitos aspectos, melhor do que o de um bacalhau do Atlântico de primeira classe. É importante notar que isso se refere especificamente aos Mas como é que pesca esse peixe? exemplares que Tá lá no fundo da Fossa Mariana, caralho. vivem a uma profundidade menor. Quanto mais profundo o peixe vive, mais pronunciado é o seu cheiro. Isso se deve ao óxido de trimetilamina, um composto que ajuda os peixes a sobreviverem sob extrema pressão. Então, se deliciar com um desses que vive no fundo da Fossa das Marianas não é uma boa ideia. Anfípode supergigante. O tamanho dos anfípodes supergigantes depende da profundidade do seu habitat. Quanto mais profundo o habitat, maior o animal. Alguns exemplares ultrapassam os 30 centímetros de comprimento. Para comparação, seus parentes que vivem na superfície têm em média 1 centímetro de comprimento. Peixe caracol das Marianas. Este peixe é a criatura encontrada a maior profundidade pelos humanos. Olha o cadáver do outro peixe lá. Totalmente esfacelado. Os pesquisadores a descobriram há 5 anos na Fossa das Marianas, a uma profundidade de mais de 8.000 metros. Este é um tipo desconhecido de peixe caracol, que tem um corpo transparente, barbatanas em forma de asa e cauda como uma enguia. Por causa de sua aparência incomum, esse peixe é chamado de fantasma. Alguns acham que ele se parece com o dragão do famoso filme infantil A História Sem Fim. Não dá Igualzinho. pra negar que, para uma criatura do fundo do mar, este peixe até que é bonitinho. Tubarão fantasma.
Essa criatura conhecida como quimera azul de nariz pontiagudo ou tubarão fantasma vive no oceano a muitos quilômetros de profundidade já há 400 milhões de anos, mas raramente é vista por humanos. 400 milhões. Este tubarão, claro, não é tão grande quanto seu ancestral, o megalodonte, cujo peso chegava a 100 toneladas. Olha lá, olha o megalodonte. Olha. Minha nossa senhora. Sua aparência, no entanto, é capaz de, no mínimo, assustar outros animais. O nome quimera foi dado a ele na antiguidade por causa de sua aparência incomum. Isso porque na mitologia grega havia uma lenda sobre uma mulher monstruosa cujo corpo era completamente composto de partes de diferentes animais. Seu nome era justamente quimera. Vendo este peixe estranho pela primeira vez, os antigos gregos decidiram que seu corpo também era composto de partes de outras criaturas. Foi assim que ele ganhou seu nome. Peixe víbora. Este é provavelmente um dos mais terríveis e raros habitantes das profundezas da Fossa das Marianas. Esta espécie ainda é muito pouco estudada pelos humanos devido à inacessibilidade de seu habitat, mas segundo os cientistas, vive de 30 a 40 anos. Uma característica de destaque dessas criaturas do fundo do mar são seus dentes afiados que parecem caninos pontiagudos. Eles saem de sua boca e estão constantemente à vista. Com eles, o peixe caça animais como peixes dragão e outras espécies menores. Bem, e espanta os predadores também. Ei, amigão, Interessante. I do just what I do, and I hope you let me in, let me